Você está aqui. E eu sei que não foi fácil chegar até aqui. Talvez você tenha passado o dia inteiro ocupado, trabalhando, respondendo mensagem, cumprindo compromisso. E só agora, nesse momento, você parou. E a dor que você estava evitando o dia todo voltou. Como ela sempre volta quando o barulho para, eu conheço essa dor. Não a dor de um dia ruim, a outra, a que fica, a que você acorda junto. A que não tem nome certo, mas que você sente no peito, lá no fundo, numa hora que você menos espera. Você tentou de tudo para preencher esse vazio, não tentou? Trabalhou mais. Conquistou mais. Se distraiu mais. Dormiu menos. Chorou escondido. Sorriu em público, ficou forte quando por dentro estava desabando. E ainda assim, na madrugada, quando todo mundo foi dormir e ficou só você com seus pensamentos, a dor voltou. Como sempre volta. Porque existe uma dor que nenhuma conquista cura, que nenhuma distração apaga, que nenhuma pessoa humana consegue alcançar. É a dor da alma. E hoje nós vamos ir até a raiz dessa dor. Não para reviver, para curar de vez, então para o que você está fazendo. Respira fundo, fecha os olhos se quiser e entra aqui comigo. A raiz da dor. Deixa eu te contar algo que a psicologia e o Espírito Santo concordam completamente. A maioria das pessoas não sofre pelo que está acontecendo hoje. Sofre pelo que aconteceu antes e nunca foi curado. Toda dor que você sente agora tem uma raiz no passado. E essa raiz, se não for tratada, vai continuar produzindo os mesmos frutos amargos. Não importa o quanto mude ao redor, você pode mudar de cidade. A dor vai junto. Você pode mudar de relacionamento. O mesmo padrão se repete. Você pode conquistar exatamente o que sempre quis. O vazio continua, porque o problema nunca foi o lugar, nunca foi a pessoa, nunca foi a falta de conquista. O problema estava dentro, na raiz. E hoje, o Espírito Santo vai fazer o que só Ele sabe fazer. Iluminar o que está escondido. Alcançar o que nenhuma mão humana consegue tocar. Curar o que ninguém mais sabia que estava machucado. Porque Ele te conhece melhor do que você se conhece. Ele sabe o que aconteceu naquele dia que você tenta não lembrar. Ele sabe o que aquelas palavras fizeram dentro de você. Ele sabe o peso que você carrega e faz questão de fingir que não existe. Ele sabe. E Ele está aqui, agora, nesse momento. Os sonhos que morreram. Preciso falar de algo que quase ninguém fala em oração. A dor dos sonhos que não aconteceram. Você tinha um sonho, um projeto, uma visão clara de quem você seria, do que você construiria, do lugar onde estaria hoje. Você acreditou com tudo que tinha, se dedicou de verdade, abriu mão de coisas importantes, investiu tempo, energia, dinheiro, às vezes tudo o que você tinha. E não deu certo, pode ter sido um negócio que faliu, um ministério que desmoronou, um relacionamento que você construiu com tanto cuidado e que se desfez nas suas mãos, uma carreira que você perseguiu por anos e que não se realizou do jeito que você imaginou, um filho que tomou um caminho que parte seu coração todo dia, uma família que você sonhou em ter e que ainda não veio. E a dor de um sonho que morre, essa dor específica, é uma das mais silenciosas e mais devastadoras que existem, porque ninguém faz velório por sonho. Ninguém te liga para perguntar como você está depois que um projeto desmorona. Ninguém traz flores quando uma visão morre. As pessoas ao redor continuam a vida delas e esperam que você também continue. E você continua por fora. Mas por dentro ficou um buraco, um vazio no formato exato daquilo que você esperava e não veio. E você aprendeu a desviar desse buraco todo dia, a não olhar para ele, porque quando você olha, dói demais. A psicologia chama isso de luto não reconhecido. É o luto pelas perdas que o mundo não valida, pelas dores que não têm funeral, pelas feridas que ninguém vê porque não sangram por fora. E esse luto não some com o tempo. Ele se instala em silêncio e começa a contaminar tudo: a fé, a esperança, a sua capacidade de tentar de novo. Você começa a acreditar que sonhar é perigoso, que esperança dói, que é mais seguro não querer tanto, porque quanto menos você quer, menos você perde. Essa prisão, eu sei que você conhece ela por dentro. E hoje nós vamos quebrar essa prisão. Oração pelos sonhos que morreram. Senhor, eu preciso falar com o Senhor sobre algo que eu aprendi a não mencionar mais.
os meus sonhos que não aconteceram, as visões que eu carregava com tanto cuidado, que eu regava com oração, com esforço, com fé, e que morreram nas minhas mãos mesmo assim. Eu confesso que ainda dói, que eu ainda não entendo, que em algum lugar aqui dentro ainda existe aquela pergunta que eu não consigo calar. Por quê? Por que eu acreditei tanto e não aconteceu? Por que eu me dediquei tanto e não foi suficiente? Por que outros receberam o que eu pedia e eu continuei esperando? Eu não estou reclamando, Senhor. Estou sendo honesto, porque o Senhor me disse que posso trazer tudo, e hoje eu escolho trazer isso. A dor dos sonhos que morreram, o luto que ninguém viu porque não tinha funeral, a esperança que foi morrendo aos poucos, não com um golpe só, mas com uma série de portas fechadas, de silêncios, de esperas que foram virando cansaço. Senhor, eu peço que o Senhor entre nesse lugar em mim, não para me dar uma resposta teológica, mas para me dar a sua presença dentro dessa dor. Que o Senhor chore comigo o que ainda precisa ser chorado, que o Senhor valide o que foi perdido, porque foi real, foi importante e merecia ter acontecido de forma diferente. E depois, no seu tempo, não no meu desespero, que o Senhor me mostre o que ainda está vivo, o que ainda pode ser plantado, o que o Senhor ainda guarda para essa história que eu quase desisti de escrever. Eu confio. Mesmo sem entender, amém. A solidão de ninguém se importar. Agora eu preciso falar da ferida que mais dói e que menos se fala. A ferida de estar sozinho no que mais importa. E olha, não é a solidão de não ter gente ao redor. Você pode estar rodeado de pessoas e sentir essa ferida com toda a força. Eu sei disso. É a solidão de não ter ninguém que realmente se importe com o que você está passando. É chegar em casa depois de um dia que destruiu você por dentro, depois de uma notícia que virou seu mundo de cabeça para baixo, e não ter ninguém para ligar. Ou ter gente para ligar, mas saber que elas não vão entender. Ou pior, saber que vão minimizar, que vão comparar com a própria dor delas, que vão dar conselho quando você só precisava que alguém ficasse presente. É compartilhar uma conquista, uma coisa que custou anos da sua vida, e as pessoas ao redor não entenderem o peso daquele momento, não celebrarem do jeito certo, não enxergarem o quanto aquilo custou. É pedir ajuda e não receber. É estender a mão e ficar com ela no ar. É ser invisível para pessoas que deveriam te ver. A psicologia do desenvolvimento nos mostra que o ser humano foi criado para ser visto, para ser ouvido, para ser sustentado por outros. Isso não é fraqueza, é necessidade real, biológica, emocional. Quando essa necessidade não é atendida, especialmente na infância, especialmente pelas pessoas que deveriam nos dar isso, o cérebro registra como ameaça. E o adulto que cresceu sem esse suporte aprende a não precisar, a não pedir, a ser autossuficiente de um jeito que parece força, mas que por dentro é só uma criança que desistiu de esperar que alguém viesse. Você desistiu de esperar que alguém viesse? Se desistiu. Eu preciso que você saiba que essa desistência faz todo sentido. Você foi decepcionado muitas vezes. Você estendeu a mão e ficou com ela no ar. Você mostrou o que precisava e foi ignorado. Faz todo sentido que você tenha fechado. Mas a fechadura que te protegeu também te aprisionou. E hoje o Espírito Santo não espera que você vá até onde ele está. Ele vem até onde você está, exatamente como você está. Oração pela solidão de ninguém se importar. Senhor, existe uma dor que eu carrego que é diferente de todas as outras. É a dor de ter passado por momentos que precisavam de testemunha e não ter tido ninguém. De ter chorado sozinho quando precisava de colo. De ter conquistado algo com muito custo e não ter tido ninguém para celebrar do jeito certo. De ter pedido ajuda, com palavras, com os olhos ou com o silêncio que gritava, e não ter sido ouvido. De ter sido invisível para pessoas que deveriam me ver. Eu confesso que isso deixou marcas. Que eu aprendi a não pedir. Que aprendi que precisar é perigoso. Que aprendi a ser forte mesmo quando estava desabando, porque desabar na frente dos outros nunca foi seguro para mim. Essa fortaleza que eu construí, ela me protegeu, mas ela também me isolou. Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo que nenhum ser humano conseguiu fazer. Que o Senhor me veja de verdade, não o eu que eu mostro, o eu real, o que está por baixo de tudo, o que tem medo, o que está cansado,
O que ainda quer acreditar, mas já foi decepcionado tantas vezes que não sabe mais como. Vê essa parte de mim, Senhor. Valida essa dor. Chega perto dessa solidão. Fica aqui comigo nesse lugar que eu nunca deixei ninguém entrar, porque o Senhor não vai embora, porque o Senhor não vai usar isso contra mim depois, porque o Senhor não vai minimizar o que estou sentindo, porque o Senhor não vai me decepcionar. Entra, Senhor, nesse lugar mais fundo, nesse lugar mais escondido. Eu abro a porta. Amém. A raiz psicológica. O que se formou na dor. Agora preciso ser direto com você. Porque entender o que aconteceu dentro de você não é fraqueza. É o primeiro passo para a cura. A psicologia do trauma nos mostra que quando uma pessoa passa por dor emocional profunda, especialmente quando essa dor envolve abandono, rejeição, falta de suporte e sonhos destruídos, a mente forma crenças. Crenças que pareciam verdade naquele momento, que te protegeram, mas que hoje te limitam. Deixa eu nomear algumas delas, e enquanto eu falo, presta atenção em qual ressoa dentro de você. A crença de que você não é suficiente, de que se você tivesse sido diferente, as coisas teriam sido diferentes, de que tem algo fundamentalmente errado com você que explica por que as coisas não funcionaram, por que as pessoas foram embora, por que os sonhos não se realizaram, a crença de que você não merece, de que as coisas boas são para outros, que quando algo bom começa a acontecer, é questão de tempo para ser tirado. Então é melhor não se apegar, melhor não comemorar muito. A crença de que você está sozinho, de que no fim das contas ninguém vai estar lá, de que contar com alguém é ingenuidade, de que a única pessoa em quem você pode confiar é você mesmo, e às vezes nem isso. A crença de que Deus também vai decepcionar, que talvez as promessas sejam para outros, que talvez a sua fé seja pequena demais, que talvez você tenha errado em algum lugar que explica o silêncio. Essas crenças não são a verdade sobre quem você é. São feridas que ficaram sem cuidado por tempo demais e viraram convicções. E hoje o Espírito Santo vai até a raiz de cada uma delas, não com argumento teológico, com presença, com amor, com a verdade que liberta, não a verdade que condena. Oração na raiz. Espírito Santo, o Senhor conhece cada camada do que eu sou, cada camada que eu construí para me proteger, cada máscara que eu visto para sobreviver nos relacionamentos, cada versão de mim que mostro para pessoas diferentes. E abaixo de tudo isso, o Senhor conhece o que está lá embaixo. A criança que um dia esperou ser vista e não foi. O jovem que acreditou em algo com tudo que tinha e foi decepcionado. O adulto que aprendeu que precisar é perigoso e foi se fechando aos poucos. Não de uma vez só, mas aos poucos. Decepção por decepção. Silêncio por silêncio. Mão estendida no ar por mão estendida no ar. Espírito Santo vai até lá, até essa camada mais funda. Onde a crença de que não sou suficiente foi plantada, arranca pela raiz e planta no lugar. O Senhor me criou com propósito, me conheceu antes de eu existir e não se arrepende de ter me feito. Onde a crença de que não mereço foi instalada, quebra essa estrutura e coloca no lugar. Fui comprado por um preço que não tem relação com o meu mérito. Sou amado não pelo que faço, mas pelo que sou. Onde a crença de que estou sozinho se enraizou, entra nesse lugar e fica. Que eu sinta, não apenas saiba, mas sinta de verdade, que o Senhor está aqui, que nunca me deixou, que esteve em cada noite que eu chorei sem saber que alguém via, que estava em cada momento em que eu estendi a mão e o vazio respondeu. O Senhor estava lá, o Senhor via, o Senhor chorou comigo. E hoje o Senhor me diz, não foi porque você não era suficiente, não foi porque eu não me importava. Eu estava trabalhando em você, através da dor, apesar da dor, em algo que você ainda vai entender. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Amém. Quando você fez tudo sozinho, existe algo que precisa ser dito em voz alta. Porque muita gente carrega isso e nunca ouviu ninguém nomear. Você construiu coisas sozinho que deveriam ter sido construídas com apoio. Você foi corajoso onde deveria ter tido suporte. Você foi forte onde deveria ter tido colo. Você tomou decisões pesadas onde deveria ter tido alguém do lado para ajudar a pensar. Você levantou depois de quedas onde deveria ter tido uma mão te ajudando a se levantar. E você fez isso. Você levantou. Você continuou. Você sobreviveu. Mas o custo disso
O custo de ser a única pessoa que se preocupou com a sua própria vida é devastador. É o cansaço de carregar um peso que foi feito para ser dividido. É a raiva que às vezes aparece sem aviso, não de ninguém específico, mas de tudo. Porque dentro de você existe um grito que ficou preso. Não é justo. Eu não deveria ter que fazer tudo isso sozinho. É a dificuldade de pedir ajuda mesmo quando você está afundando. Porque você aprendeu que pedir não adianta. Porque as pessoas que deveriam ter estado lá não estiveram. E você não consegue arriscar a humilhação de pedir e não receber outra vez. E talvez o mais doloroso de tudo é a dificuldade de acreditar que Deus se importa, porque as pessoas que representavam cuidado falharam. E o coração humano aprende com experiência, não com teologia. Então, quando alguém fala que Deus cuida de você, uma parte quer acreditar, mas outra parte olha para a história toda e pergunta: onde estava esse cuidado quando eu mais precisei? Essa pergunta é legítima, ela merece ser feita. E merece uma resposta real, não um versículo jogado de longe. Uma resposta que alcança o lugar mais fundo onde essa dúvida mora. Oração. Pela exaustão de fazer tudo sozinho. Senhor, estou cansado. Não o cansaço de uma semana difícil. O cansaço de anos carregando o que foi feito para ser dividido. Estou cansado de ser forte quando precisava ser sustentado. Estou cansado de levantar sozinho quando precisava de alguém do lado. Estou cansado de tomar decisões difíceis sem ter conselho, de chorar sem ter colo, de conquistar sem ter quem celebre do jeito certo, de cair sem ter quem ajude a levantar. E eu preciso ser honesto. Existe uma raiva em mim, uma raiva justa, de não ter tido o suporte que precisava, de ter feito sozinho o que não devia ser feito sozinho. Senhor, eu trago essa raiva para o Senhor hoje. Não escondo mais. Não chamo de ingratidão ou falta de fé. É uma dor legítima. E o Senhor pode receber. E enquanto eu despejo isso, eu peço algo que eu nunca soube pedir. Descansa em mim, Senhor. Não apenas que o Senhor me dê força para continuar carregando, mas que o Senhor carregue comigo. Que a carga que foi feita para dois, para mim e para o Senhor, seja finalmente dividida do jeito que sempre deveria ter sido. Que eu aprenda, não apenas saiba, mas aprenda na prática. O que significa lançar minha ansiedade sobre o Senhor? Que eu solte o que estou segurando com as duas mãos há tanto tempo, e que no lugar do cansaço de carregar sozinho, venha o descanso de finalmente ser carregado. Amém. O anseio, a dor que é na verdade sede de Deus. Preciso te contar algo sobre essa dor que você carrega, essa inquietação que não passa, esse vazio que nenhuma conquista preenche, essa fome que nenhuma pessoa humana consegue saciar. Ela tem um nome. Agostinho de Hipona, filósofo e teólogo que viveu no século IV, passou anos tentando preencher esse vazio com tudo que o mundo oferecia. Com inteligência, com prazer, com filosofia, com relacionamentos, com conquistas. E depois de tudo isso, ele escreveu uma frase que mudou a história do pensamento humano. Nos fizeste para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Inquieto está o nosso coração. Essa inquietação que você sente, essa que às vezes parece ansiedade, às vezes parece tristeza sem motivo, às vezes parece uma saudade de algo que você nunca teve, mas que faz falta todo dia, essa não é um defeito, é um sinal de navegação, é a alma humana apontando para onde ela foi criada para chegar. Blaise Pascal, matemático e filósofo, chamou isso de vazio em forma de Deus. Um espaço dentro de todo ser humano que tem o formato exato de Deus, e que por isso nenhuma outra coisa consegue preencher. Não o relacionamento perfeito, não o sucesso máximo, não a família ideal, não a cura emocional completa, só Deus. E toda a dor que você sentiu hoje, a dor dos sonhos destruídos, da solidão, do cansaço de fazer tudo sozinho, da sensação de que ninguém se importa, toda essa dor, quando levada até o fundo, revela a mesma raiz. Você anseia por Deus, por presença real, por ser completamente conhecido e completamente amado ao mesmo tempo, por pertencer a alguém que não vai embora. E esse anseio, esse que você talvez tenha confundido com depressão, com insatisfação, com problema a resolver, esse anseio é a coisa mais saudável em você, porque ele aponta na direção certa, oração do anseio. Senhor, eu finalmente entendo o que essa dor é. Não é um defeito, não é ingratidão, não é fraqueza, é sede, é fome,
É o anseio do meu coração pelo único que pode realmente me saciar. Por anos eu tentei encher esse espaço com outras coisas, com trabalho, com relacionamentos, com conquistas, com distração, com ocupação constante, para não ter que sentar com o vazio e sentir o quanto ele era fundo. Mas o Senhor criou esse espaço, e o criou com o seu formato, para que nada mais coubesse ali. Apenas o Senhor. Hoje eu paro de tentar preencher o que só o Senhor pode preencher. Hoje eu venho com sede, com fome real, não com palavras bonitas de oração, com a necessidade crua de quem está desidratado e finalmente chegou à fonte. Senhor, enche o que está vazio em mim, não com experiência emocional passageira, com sua presença permanente, não com sentimento que vai embora quando a vida aperta, com uma ancoragem que segura quando tudo balança. Não com respostas para as minhas perguntas, com confiança suficiente para segurar as perguntas sem me despedaçar. Sacia esse anseio, Senhor. Esse que eu carrego há tanto tempo e que finalmente sei que só o Senhor pode alcançar. Eu te anseio, acima de tudo que pedi antes, acima de tudo que ainda vou pedir. Eu te anseio. Amém. Voltando aos lugares que ainda doem, o Espírito Santo tem uma capacidade que nenhuma terapia humana possui. Ele pode entrar no passado, não para mudar os fatos. Os fatos aconteceram. O que foi dito, foi dito. O que foi feito, foi feito. O que foi perdido, foi perdido. Mas ele pode entrar na memória daquele momento, no lugar onde você estava sozinho, onde estava com medo, onde estava destruído, e fazer uma coisa que ninguém mais consegue fazer: mostrar que ele estava lá, que naquele dia que você chorou no banheiro com a torneira aberta para ninguém ouvir, ele estava lá, que naquele momento em que o projeto desabou e você ficou olhando para os cacos, ele estava lá, que naquela noite em que você esperou uma ligação que nunca veio, ele estava lá, que naquele dia em que você pediu ajuda e foi ignorado, ele estava lá e chorou junto com você. Isso é o que pesquisadores da cura de memórias chamam de redenção do passado. Não apagar, redimir, transformar o significado de uma memória ao revelar uma presença que estava lá, mas que você não conseguia ver naquele momento. Vamos fazer isso agora. Oração de cura das memórias. Espírito Santo, eu te convido a entrar nas memórias que ainda doem. Vai até lá, até aquele momento específico que ainda aparece sem avisar, que ainda dói como se tivesse acontecido ontem, que ainda tem o poder de me desestabilizar quando eu menos espero. Entra nesse momento com a sua luz. Me mostra o que eu não conseguia ver naquela hora. Me mostra que o Senhor estava lá quando eu me senti completamente sozinho. Me mostra que o Senhor via quando eu achava que ninguém via. Me mostra que o Senhor sentiu o que eu senti, que o meu sofrimento não foi indiferente ao coração de Deus, que Ele dói com a dor dos seus filhos. Me mostra o que o Senhor estava fazendo naquele silêncio que eu interpretei como abandono. Não precisa ser uma visão dramática. Não precisa ser uma experiência sobrenatural. Pode ser apenas aquela paz que passa todo o entendimento chegando num lugar que sempre foi turbulento. Pode ser apenas uma certeza que de repente assenta. A certeza de que fui acompanhado mesmo quando me senti desamparado. Cura essa memória, Espírito Santo. Não apaga. Cura. Que quando ela aparecer de novo, e talvez apareça, ela não me paralise mais, que ela venha com a marca da sua presença nela, e que, em vez de só dor, eu consiga enxergar também a sua fidelidade que esteve lá o tempo todo. Amém. Para quem está com a fé no chão. Preciso falar diretamente com quem chegou até aqui, mas está com a fé no chão. Com quem orou durante anos por algo que não veio. Com quem acreditou com toda a força e foi decepcionado. Com quem se envolveu profundamente com a fé e saiu machucado. Por pessoas, por igrejas, por situações que não deveriam ter acontecido dentro de um espaço que deveria ser sagrado. Você não está errado em estar onde está. A fé que balança depois de muita dor não é fé fraca, é fé honesta. E Deus prefere honestidade à performance religiosa. O salmista escreveu: Até quando, Senhor? Vais esquecer-me para sempre? Até quando esconderás o teu rosto de mim? Isso está na Bíblia, não como exemplo do que não se deve sentir, como validação de que o lamento honesto tem lugar na presença de Deus. Jó perdeu tudo, e não ficou em silêncio. Questionou, clamou.
exigiu resposta. E no final, Deus não repreendeu Jó pela honestidade. Ele repreendeu os amigos que ficaram defendendo Deus com argumentos religiosos vazios, enquanto Jó sofria de verdade. Deus aguenta a sua dúvida, Deus aguenta a sua raiva, Deus aguenta o seu lamento. O que ele não quer é a sua indiferença. O que ele não quer é que você pare de falar com ele. Então, se você está com raiva de Deus, fala com ele sobre isso. Se você está decepcionado, leva essa decepção para a presença dele. Se você está com dúvida, não esconde a dúvida atrás de palavras de fé que você não está sentindo. A porta da presença de Deus está aberta para quem chega com raiva e para quem chega com alegria, para quem chega com certeza e para quem chega com dúvida, para quem chega com fé robusta e para quem chega com o pouco que sobrou. Ele recebe tudo. Oração para quem está com a fé abalada. Senhor, eu preciso ser completamente honesto agora. Minha fé está abalada. Não do jeito que eu admito em público, do jeito real. Existem dias em que eu não sei se o Senhor está ouvindo. Dias em que as promessas parecem distantes demais. Dias em que eu olho para minha história e não consigo encaixar o que vejo com o que fui ensinado a se acreditar. Estou cansado de fingir que estou bem espiritualmente quando não estou. Estou cansado de usar linguagem de vitória quando por dentro estou em ruínas. Estou trazendo isso hoje, com tudo que tem, com a dúvida, com a raiva, com a decepção, com o cansaço de acreditar e ser decepcionado. E ao mesmo tempo em que trago tudo isso, existe algo que não morreu completamente. Um fio, muito fino, mas ainda presente, que me fez abrir esse vídeo, que me fez ficar até aqui, que me faz orar mesmo sem saber direito se estou sendo ouvido. Esse fio, eu sei que é o Senhor, porque se dependesse só de mim, eu já teria desistido. Então eu peço apenas isso. Segura esse fio, Senhor. Quando eu não tiver força para segurar a fé, segura tu por mim. Não precisa ser tudo de uma vez. Começa com esse fio e vai me trazendo de volta. Amém. Quem você é de verdade. Antes de fecharmos, eu preciso que você ouça algo, não com os ouvidos, com o lugar mais fundo de você. Você não é a soma das suas decepções. Você não é a lista dos seus sonhos que não aconteceram. Você não é o peso do que você carregou sozinho todos esses anos. Você não é a definição que as pessoas que te abandonaram deixaram sobre você. Você não é o fracasso do projeto que não deu certo. Você não é o silêncio das pessoas que deveriam ter estado lá e não estiveram. Você é alguém que passou por fogo e ainda está de pé. Você é alguém que teve razões mais do que suficientes para desistir e ainda não desistiu completamente. Você é alguém cuja dor mais profunda é, na verdade, o maior sinal de que algo precioso foi tocado. Porque só dói profundamente o que tem valor profundo. E você é alguém que foi criado antes de qualquer dor, antes de qualquer decepção, antes de qualquer sonho destruído, com um propósito que a sua história não cancelou. O Espírito Santo te diz hoje, a sua história não acabou, ela está sendo escrita. E os capítulos mais dolorosos não são o fim, são a formação de quem você vai ser quando sair disso. Não uma versão diminuída de você, uma versão forjada, que tem autoridade para falar com quem está onde você esteve, que tem profundidade que só a dor constrói, que tem compaixão que só nasce de quem sofreu de verdade. A sua dor tem destino, acredita nisso. Espírito Santo, obrigado por ter vindo até onde eu estava, por ter entrado nos lugares que eu tinha fechado, por ter alcançado o que eu achava que estava além do alcance da cura, por ter ficado sem julgamento, sem pressa, sem exigir que eu chegasse de outro jeito. Hoje, algo foi movido aqui dentro. Talvez eu não sinta tudo agora. Talvez algumas coisas demorem para assentar. Talvez eu acorde amanhã e a dor ainda esteja presente. Mas algo foi plantado. Uma semente de cura num solo que estava duro há muito tempo. Cuida do que começou aqui. Nos dias em que eu quiser fechar tudo de volta, bate a porta de novo. Nos dias em que a dor voltar com força, lembra em mim o que aconteceu aqui hoje. Nos dias em que a fé estiver no chão, segura tu por mim o que eu não consigo segurar. E vai me construindo devagar, do jeito que só o Senhor sabe fazer. Não me deixa igual. Por favor, não me deixa igual. Que quando eu sair daqui, mesmo que seja só 1 milímetro diferente, eu já seja mais livre do que entrei. Que meus sonhos destruídos virem material de construção nas mãos do Senhor. Que minha solidão vire profundidade de presença.
que minha dor vire ponte para quem ainda está no meio dela. Que o meu anseio por Deus, esse que nunca foi satisfeito por nada deste mundo, encontre aqui, nessa presença, o começo da sua resposta. Com tudo que sou, o que está curado e o que ainda está machucado, o que crê e o que ainda duvida, o que está de pé e o que ainda está no chão, eu sou teu. Amém. Se você chegou até o final, eu preciso que você saiba uma coisa. Isso que você fez hoje, parar, abrir, orar, sentir, isso não é pequeno. A maioria das pessoas passa a vida inteira correndo da dor. Você escolheu sentar com ela. Você escolheu trazer para a luz o que estava no escuro. Você escolheu ser honesto com Deus e talvez pela primeira vez consigo mesmo. Isso é coragem. A cura não acontece num dia. Assim como a ferida não veio de uma só vez, a cura também vem em camadas. Com o tempo. Com escolhas diárias. Com a disposição de continuar voltando para a presença de Deus, mesmo nos dias em que você não sentir nada. Se você está carregando algo pesado demais, busca também ajuda humana. Um terapeuta. Um pastor de confiança. Uma comunidade segura. A cura de Deus muitas vezes chega através de pessoas. E se esse vídeo tocou algo real em você, compartilha com alguém que você sabe que está carregando o mesmo peso em silêncio. Porque às vezes a coisa mais poderosa que podemos fazer por alguém que está sozinho na dor é simplesmente dizer: eu vi isso e pensei em você. Você não está sozinho. Nunca esteve. E o Deus que te criou, que te conhece pelo nome, que viu cada lágrima, que esteve em cada noite, que carrega cada sonho destruído com um cuidado que você ainda vai entender, esse Deus não desistiu da sua história. Ele está aqui e ele te ama.